Eu sei que a gente tá aqui no assunto Outubro Rosa, mas eu queria perguntar uma coisa que eu lembrei agora de já ter ouvido. É verdade que o câncer de mama, ele pode ser mais grave no homem? Na realidade, o câncer de mama no homem ele é mais comum a partir dos 60, 70 anos de idade, tá? Acaba sendo complicado, porque o que acontece? Ele não tem Muitos quanto crescer, homens, é isso? na realidade, o que acontece? O homem, ele é muito reticente em ir ao médico, né? Então, dificilmente, você acha que o homem vai fazer exame de próstata? Não, imagina, né? Ficam desesperados por causa do exame clínico. Então, o que acontece? Quando começa a aparecer um nódulozinho, e normalmente aparece atrás do mamilo do homem, tá? O que acontece? Ele acha que não é nada, ele passa num clínico primeiro, o clínico examina, não, é alguma coisa que está inflamado, é algum pelo, alguma coisa que está encravada, um abscesso, e enrola um pouco para fazer esse exame. Mas a gente faz mamografia em homem. A gente faz o exame clínico de ultrassom, exame clínico palpável, e a gente consegue fazer. Então, o que acontece na realidade é que ele demora mais para fazer esse diagnóstico. Então, óbvio, demora mais, o tumor cresce. Quanto mais ele cresce, mais células neoplásicas invasoras ele pode ter e maior a chance de cair na corrente linfática do homem. E o fato dele não ter o espaço pra fora, né? O seio, assim, Era a minha pergunta. é um problema também? Na realidade, quando o tumor ele cresce, ele expande, né? Então ele cresce para frente, para dentro, para os lados e pode sim acometer a musculatura. Ele pode invadir a musculatura também, tá? Muitas vezes eles acabam procurando o cirurgião plástico, achando que é a tal da ginecomastia. O que é isso? É o crescimento da mama no homem. Lembrando que o homem não tem o lóbulo, porque o homem não produz leite. Mas ele tem o ducto, que é atrás do mamilo, igualzinho da mulher, porque seria por onde o leite passa. Então, é nessa região que acontece os cânceres de mama no homem, que são cânceres ductais. Mas aí cresce um lado só. Um lado só. Aham. Existe câncer de mama bilateral no homem? Sim, mas são raros, tá? Tive um caso na época que eu trabalhava lá na Santa Casa, tive um caso que foi até para publicação, mas são muito raros você ter 2 tumores ao mesmo tempo. A impressão que dá é que o organismo, quando você tem uma imunidade boa, ele tenta segurar o seu corpo. Quando você já está com metástase, que é quando o tumor espalha, a imunidade parece que fica um pouco mais baixa e o tumor consegue se propagar, né? Parece que o tumor consegue quebrar todas essas barreiras. E lembrando ainda, né, tanto em câncer de colo de útero como em câncer de mama, hoje a gente tem, tá, uma grande população de mulheres jovens, tá, que estão tendo o câncer de colo de útero e estão tendo o câncer de mama também. Antigamente, a gente falava que câncer de mama era um câncer de uma mulher numa menopausa, a partir dos 50 anos de idade. Hoje, a gente tem até uma entidade que a gente acaba dizendo que é um câncer de mama em mulher jovem, que são cânceres de você mama... acha que isso está acontecendo Tem hoje? muito fator hereditário, né? Então, a gente consegue fazer alguns testes genéticos para ver, afinal de contas, quem que tem. A gente vai atrás da história clínica da mulher. Então, por exemplo, a mãe teve câncer de mama, a tia teve câncer de mama, uma avó teve câncer de mama. Você fala, poxa, mas ele tá com uma cara de ser hereditário, genético. Fazer essa pesquisa é importante, até mesmo para você tomar alguma decisão em relação a isso. Né? O que fazer com isso? Que são cânceres de mama de mulheres abaixo dos 40 anos de idade. No caso de um câncer assim hereditário, o tratamento tende a ser o mesmo que foi feito? Se ele obteve sucesso, tem mais chance dele obter sucesso numa próxima pessoa da família? Sim, o que acontece? Quando a gente já tem uma desconfiança, né? A gente já está preocupado, a gente pode pedir esse teste genético. Então, são 2 momentos que a gente tem que ver. Um é se a menina já chega com seus 30 e poucos anos, ela já chega com um câncer, né? E o outro é se ela tem alguém na família, ela não tem o câncer, mas ela tem uma predisposição genética. Então, você faz o teste para você conseguir agir. Uma coisa é você fazer um tratamento já numa pessoa que já tem o câncer, né? E o outro é você instituir uma preocupação, uma avaliação em que momento agir e o que fazer, né? Conhecida no planeta, né, a Angelina Jolie, que teve a sua predisposição genética, que foi avaliada, e ela fez a cirurgia redutora de risco, tá, para evitar o câncer de mama dela. Por quê? Porque a mãe dela teve, né, e aí foi se fazer toda essa pesquisa. No Brasil, a gente consegue fazer, sim.
os valores, né, Que eu quando falo, tem deve que ser pagar. Deve ser caro. Era muito maior, mas hoje, graças a Deus, já foi uma boa evolução, mais já acessível. entrou no rol de alguns convênios para ser feito, tá? E ele é um preço acessível também, não é nada exagerado, então dá para você fazer esse teste. O importante é você conseguir fazer isso num momento, por exemplo, como teste, onde você não tem a doença ainda, né? Para você conseguir pensar o que você vai fazer. Vai aguardar, vai fazer acompanhamento, vai retirar as 2 mamas, não vai. Tem que ter o aspecto estético também, mas você também tem que pensar num processo de vida longa, né? A longo prazo. A né? longo prazo, o que fazer? E quando você tem uma mulher jovem que tem um tumor abaixo, né, dos 40 anos de idade, quando você tem um tumor, o que fazer? Algumas pacientes, é muito comum um tumor que a gente chama de triplo negativo, né, que não responde à parte hormonal, que é muito relacionado à parte genética. Muitas vezes a gente acaba fazendo primeiro a quimioterapia para realmente diminuir esse tumor e diminuir a propagação dessas células, né, neoplásicas invasivas para o resto do corpo. Então a gente tem momentos a serem feitos. É como a Mirelle falou, o tratamento ele não é exatamente único. Tá? Então, vamos lá, vamos começar a operar, vamos fazer a quimioterapia, vamos fazer a radioterapia, vai ver se tem que fazer imunoterapia ou hormonioterapia adjuvante. Não. Cada paciente é uma paciente. Em relação, por exemplo, ao colo de útero. Os tumores de colo de útero, por exemplo, óbvio, a maioria, o nome, né? Carcinoma espinocelular, né? O que acontece? São tumores que podem acometer a mulher e também tem o outro, que é da parte interna do colo do útero, que é da glândula. Muitos tumores de colo de útero estão relacionados ao vírus do HPV, tá? A vacina para o HPV é instituída no calendário, tá, de vacinação do Brasil inteiro, que ela faz por volta dos 9 aos 13 anos de idade, tanto menina como menino, tá? É uma coisa que tem que ir atrás e tem que fazer essa busca. Pode ir. Não, eu só ia falar, a gente está falando aqui sobre prevenção, né? E o Sim. quanto ela é importante. Eu queria que a doutora falasse a porcentagem de chance que aumenta quando a pessoa faz o exame antes e descobre. Como assim? Assim, você descobrindo sim. antes a chance de cura... Por exemplo, mama, se você consegue fazer um diagnóstico de um tumor de mama até 2 centímetros, que é o estadio inicial, que é o estadio 1, tá? Ela tem 95% de chance de cura. muita É coisa. muita coisa. E se você conseguir encontrar... Desculpa, o ideal de tempo é quanto? De quanto em quanto tempo? Da mamografia, você diz, do acompanhamento médico? Então, por exemplo, hoje, né, graças a Deus já se instituiu que a mamografia tem que ser feita a partir dos 40 anos de idade. Algumas pacientes, por densidade mamária mais grossa, mais dura, mama mais densa, porque nunca deram de mamar, por exemplo, tá? O que acontece? Você, às vezes, pode puxar essa mamografia por 30 para 35 anos. Tá? Por quê? Porque a gente vê essa densidade. Porque muitas vezes algumas lesões, como microcalcificações, você não consegue ver no ultrassom. Palpação, muito então, interessante. jamais. Então, tá? quem nunca amamentou seria a partir dos 35. Por volta dos 35, e você quem já começa... amamentou 40. Na realidade, eu acho que vai depender muito da densidade dessa mama, porque tem mulheres que, mesmo amamentando, a mama ainda é um pouco mais endurecida. Tá. Então, essa tem que ser feita realmente uma avaliação e, normalmente, entre 35 e 40 anos, você já faz a sua Começa. primeira mamografia. Ultrassom você pode fazer antes, muito antes, se Então, precisar. começou a fazer, é anual? Anual.